Uma boa noite a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva, para que a gente possa fazer a reflexão de hoje a respeito do tema que está exposto: os laços de família se fortalecem com a reencarnação. O título completo diz que os laços de família se fortalecem com a reencarnação e a unicidade da existência, ou pelo contrário, os destrói. Mas por que Kardec se preocupou com esta informação, E ele passou a fazer essa reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo? Porque as pessoas, quando se depararam com a reencarnação do ponto de vista da doutrina espírita, começou-se a ter a seguinte conclusão: vamos pensar assim, hoje nós estamos encarnados, então nós temos um pai e uma mãe, aí a gente desencarna, aí a gente reencarna, nós teremos outro pai e outra mãe? Biologicamente, sim. Aí a gente desencarna, já foi 4 pais. Aí a gente desencarna, reencarna, terceira vez. Mais pai e mãe, 6. É isso que começaram a pensar da seguinte forma: como que a gente vai estreitar os laços com os nossos pais se a cada reencarnação nós temos novos pais? Quem são os pais que a gente deve, como por exemplo, que está até no Evangelho, tem uma lição, honrar pai e mãe? Então, mas qual deles? Agora entra uma outra que ainda complicou mais ainda. Vamos dizer assim, que hoje nós estamos encarnados, temos filhos, desencarnamos. Os nossos filhos têm filhos, que são os nossos netos. A gente desencarna. Estes netos têm filhos, que serão os nossos bisnetos. Aí os bisnetos têm filhos. Olha que interessante, o espírito reencarna como um filho, ele tataraneto dele próprio. Não é um negócio meio maluco? Ou seja, daqui 4 gerações nós podemos reencarnar na família, numa linhagem que hoje seriam os nossos tataranetos. Não complica? Isso que começou a complicar. E aí as pessoas começaram a entender, então, o que seria esses laços de família, que se a reencarnação ela destrói, porque na próxima eu terei novos pais, novos filhos. Um pai que um casal que tenha 10 filhos, como que fica essa questão? Dentro desses 10 filhos pode ter um filho que nasceu que era o próprio bisavô. É uma complicação pensar assim, Então, dessa forma, é que no começo começaram a entender que a questão da família, pela visão da reencarnação, ela seria destruída. E do outro lado, existiam aqueles que, por exemplo, ele se orgulhava de ter como antepassado pessoas famosas, pessoas com poder. E olha que interessante, pelos laços da reencarnação, por exemplo, uma pessoa que hoje não tem poder nenhum, de repente ela até viva numa miséria absoluta, numa próxima reencarnação ela pode nascer num ciclo familiar rico, e de pessoas que têm de gerações de riqueza, de poder. Isso confundia muito a cabeça de um cidadão lá do século XIX, como confunde hoje. Mas a preocupação que se tinha era apenas a apego a laços consanguíneos. Era muito baseada assim numa questão também de orgulho, como um caso. Por exemplo, nós aqui, vamos dizer aqui que muitos de nós somos membros de uma família real, Gerações de família real, onde o poder se sucede pela hereditariedade.
aqueles que são governados, vamos dizer assim, aqueles que são a parte do povo, pelos laços da reencarnação, eles podem reencarnar numa família de nobres, numa encarnação, numa outra, numa família do povo. Numa outra encarnação, ele tem uma experiência onde ele tem muito poder, como prova. Numa outra, ele tem a miséria, como prova. E assim vai se sucedendo. Nós podemos mudar de lado, vamos ser do balcão onde nós estamos? Sim. Porque a reencarnação, ela é um fator de progresso do espírito. O progresso, o nosso progresso se dá pela obtenção que nós temos de conhecimento, de experiência. As experiências ruins e as experiências boas. As ruins, que se traduz no nosso sofrimento, com o trabalho a gente se liberta. A gente procura se libertar. E as experiências boas a gente procura prolongar, vivê-las. Então é assim, quando nós somos acolhidos por outros companheiros, com base na amizade, nós sentimos ali um ambiente amoroso. Nós sentimos isso, e isso nós queremos fortalecer. Essa confusão que se faz, que a reencarnação poderia destruir laços de famílias, ela está simplesmente voltada para os laços consanguíneos, ou seja, para a questão terrena, transitória. Porque a gente tem que imaginar da seguinte forma: nós, enquanto espíritos, nós nos associamos aqui na matéria por uma questão de afinidade e simpatia. Afinidade é que demonstra que nós temos as mesmas inclinações, os mesmos hábitos semelhantes, tá? Que ninguém é igual a ninguém, mas vamos lá. Hábitos semelhantes, as inclinações semelhantes. E isso faz com que nós sejamos atraídos ao círculo familiar. Aqui nós temos afinidade. Às vezes nós não nascemos num círculo familiar que temos a afinidade, isso pode acontecer. E por que pode acontecer? Pode acontecer por uma questão de prova, para o espírito que está recebendo um espírito que não possui afinidade, e aquele que tem as suas inclinações, que não se afina naquela família, aquele ambiente para ele se torna um ambiente em que ele pode aprender novos conceitos. Então a gente pode examinar que muitas famílias existem membros que eles não se afinam, eles não nutrem simpatia. E isso está perfeitamente, a gente pode entender que, de um lado, quem os recebe como prova, de outro lado, aquele que é recebido, ele tem a oportunidade de aprender. E vice-versa. Às vezes, aquele que recebe vai aprender com aquele que vem. E olha que interessante, e nós também podemos nos aproximar por uma questão de afinidade e simpatia aqui na Terra, no mesmo círculo de amizade. Vamos dar um exemplo. Todos nós aqui, a grande maioria, nós temos aqui trabalhadores da casa espírita, às quais nós nos relacionamos por uma questão de termos afinidade com a doutrina espírita. Existem vocês que buscam conhecimento na doutrina espírita, que não são trabalhadores, são os frequentadores. Vocês buscam aqui porque vocês têm simpatia e afinidade, não às vezes conosco, mas com a doutrina espírita. Então, nós estamos
por afinidade, no mesmo círculo de simpatia. E terminou daqui 20 minutos, cada um para sua casa, cuidar dos seus afazeres, ir ao encontro daqueles que nós temos afinidade realmente de laços concretos de família. E às vezes aqueles que a gente não tem tanta afinidade assim nem simpatia, para que a gente possa também aprender, porque a gente aprende com as diferenças, não com os iguais. Por quê? Aí a gente desencarna. No mundo espiritual, quando a gente retorna, esse retorno, vamos dizer que todos nós retornamos. É só um exemplo, tá? Faz de conta que todos nós desencarnamos agora. Nós temos aqui uma afinidade com esse trabalho agora, tranquilo. Vamos dizer que a gente desencarna agora. A gente vai se encontrar no mundo espiritual? Pode até ser que sim. Aliás, no livro dos Espíritos ele diz que sim. Mas nós vamos nos agrupar com os quais a gente possui afinidade de inclinações. O que são essas afinidades? Vamos falar, aquele que tem mais bondade, mais virtudes, afina com os espíritos mais virtuosos, aqueles que ainda estão marchando pelo vício com os viciosos. Aqueles que estão pelo meio do caminho, aquele que tem... Então não tem assim, cravado, é isso, é aquilo, mas sim é uma questão de afinidade. No mundo espiritual, normalmente, a gente se agrupa por afinidade. A gente pode até se ver, vamos falar assim, mas não se relaciona. Então, olha que interessante, no mundo espiritual a gente pode progredir, mas o nosso progresso, ele é devagar. Então, a reencarnação, um corpo novo, um cérebro novo, que faz com que a gente esqueça a questão anterior. Por que esse esquecimento? Porque ele é benéfico para que a gente possa seguir em frente. Seria fácil a gente lembrar algumas mazelas nossas do passado? Para a gente, agora vamos reconciliar, porque sabemos com certeza? Então, não. A gente teria, assim, uma tendência a fugir dos problemas. Mas olha que interessante, essa questão do esquecimento faz com que a gente seja a gente mesmo e aí a gente sinta o dever, o desejo de enfrentar determinados problemas, até dentro da família. Então, uma coisa é interessante, ninguém está na família errada, todos nós estamos na família certa, mas todos nós temos experiências diferentes. Existem espíritos no plano espiritual que têm familiaridade conosco, que nos afinam, que simpatizam conosco? Temos. Se eles não estão encarnados, com certeza, de onde eles estão, eles velam por nós. Eles tentam um contato conosco, se há essa possibilidade para eles. Espíritos com maior, vamos falar, progresso moral, podem nos assistir, ou seja, tutelar. Muitos dão o nome de protetor, guia, anjos da guarda. São espíritos que têm afinidade conosco e têm uma certa simpatia. Existem espíritos que trabalham, por exemplo, nessa questão aqui desse círculo de afinidade, porque tem um objetivo. Então, a gente nunca está desamparado aqui. Tudo que os nossos pensamentos nós emanamos, eles possuem uma resposta. Na mesma afinidade com que nós emanamos os pensamentos. Com os nossos objetivos, vamos afinar com os objetivos dos encarnados e dos desencarnados. Os desencarnados a gente pensa, sente. Com os encarnados a gente verbaliza, a gente pratica determinadas ações. E aí isso faz com que as pessoas atraem uma às outras.
e cria-se, como se diz, a força, como se diz, a união, né? Aquilo faz a força. Por isso que quando a gente pensa em transformar o planeta, é uma transformação individual. Essa transformação individual vai cada vez mais afinizando com espíritos que também estão se transformando. E, paulatinamente, sem determinar data, nada, o planeta vai se transformando, porque até os espíritos que reencarnam por uma questão de afinidade. Se hoje muitas vezes a gente pensa assim, nossa, a coisa está difícil. Esta coisa está difícil porque nós também aqui compartilhamos, fica meio perdido. Por isso que às vezes tem algumas colocações de Jesus que são muito estranhas. Quando Jesus ele renega, não é bem renega, né? Quando dizem assim, sua mãe está aí fora, né? Veio te chamar, trazer todos com ele, é quando a gente consegue o nosso progresso e a gente começa a se afinar com o pensamento dele. Mas quando a gente olha para o mundo, a gente tem tipo 4 situações que a gente sempre escuta por aí. A primeira é um nada. A gente vive, desencarna e nada. Nada. Não existe nada além dessa vida material. É o materialismo. Nada. A gente, tudo é. A gente tem que pensar da seguinte forma: a gente se individualiza, reencarna, e aí quando desencarna, a gente perde a nossa individualidade, porque a gente volta para um todo. Volta para um todo. Fechou? Volta para um todo. Tem uma outra questão de doutrina que é uma fixação definitiva da nossa sorte, que é a mais comum. Exemplo, nós somos criados no momento da concepção, passamos esta encarnação, uma única encarnação, aonde a gente tem que acertar pela nossa escolha, às vezes sem falta de conhecimento, a gente acerta, mas a gente também pode errar. E aí a gente tem 2 destinos: o céu, o paraíso, ou o inferno, ou até mesmo depois a destruição, passa a não mais existir. Aí fica um negócio complexo, né? Vamos ver se essa unicidade, ou seja, uma vida só, os laços de famílias eles são fortalecidos. Vamos dar um exemplo. Quem tem filhos, vamos pensar, um filho, 2 filhos. Um se desvia pelo caminho, pela teoria da unicidade da existência. Qual é o destino dele? Certamente não é o céu junto de sua mãe, de seu pai, de seu irmão. Então muitas mães, muitos pais passam a vida toda aqui lutando, batalhando para que ele, o português claro, se endireite, ou seja, tome um rumo na vida, mas isso não acontece. E aí, uma família de 4, 3 está num paraíso e o outro está no inferno. E é interessante que uma vez me falaram assim, que lá do paraíso fica lá olhando a pessoa no inferno, o espírito no inferno, e ainda falando, eu não te avisei? Então, gente, isso não funciona assim. Se a gente fizer uma entrevista com mães, com pais, a gente vai entender que tem certas mães que, se o filho for para o inferno, ela vai junto, mesmo ela merecendo o céu. A gente vê isso muito em penitenciária, casa de detenção. As mães são aquelas que não abandonam os seus filhos por eles terem errado, e não importa o crime, é sempre o seu filho. E é interessante que existe um livro famoso, que é aquele que virou filme, né, daquele Drauzio Varela, que ele dá uma narrativa de que chegou
um detento que era altamente periculoso. Gigante, aliás, era o apelido dele. E a senhora baixinha entrou na frente do filho e falou para o diretor da cadeia: cuida do meu menino, porque ele é muito levado. E o diretor olhou, viu a ficha corrida e falou: isso é mãe. Agora imagina o desencarne. O gigante, lá no sofrimento eterno, essa mãe ficaria no paraíso? Esse laço, se um fica para lá ou para cá, o laço de família real, ele está destruído. Agora a questão da pluralidade das existências, que é a reencarnação. Essa mãe e esse filho, eles têm esse laço. Às vezes eles não se afinam nas mesmas inclinações. Às vezes ele pode ter nascido naquela família para ele receber novos valores. Ele não conseguiu. Mas ela está ali ao lado dele. Se aquele laço de família se estreitou, onde ela estiver, ela pode ampará-lo, num regresso, no que for. E se a gente colocar, se a gente pensar que tudo se destrói com uma única existência, depois, a gente pensa da seguinte forma: uma vez Chico Xavier ele fez uma visita à casa de detenção, e lá ele conversando lá com os presos, e aí teve um que ele já estava há muito tempo, né, lá no cárcere, e ele perguntou para o Chico: olha, você fala muito de perdão, mas ele fala: eu cometi alguns homicídios, como eu irei ser perdoado por aqueles que não existem mais? Na mentalidade dele, né? Aí é que Chico disse: na próxima encarnação você tem um momento de reconciliar. Tirou a vida física, ele colocou de uma forma simples, tá, gente? Simples. Você oferece ser pai, porque você vai devolver o quê? A vida física. Às vezes existem nascimentos que nascem por uma questão simplesmente, que deu uma falhadinha no som, simplesmente para que essa família, ela possa, às vezes, na visão nossa terrena, ser desestruturada. Mas ali existe o quê? Um objetivo. Às vezes existem crianças que eles nascem e eles não são cuidados pelos pais biológicos, são cuidados por terceiros, às vezes por instituições. Isso para ele é uma questão deste planeta. Ou ele está passando por provas, por expiações, e isso compete a ele, a individualidade dele. Se ele conseguir suplantar essas situações, ele progrediu. Se ele não conseguiu, ele tem um novo recomeço. O sofrimento pode ser intensificado? É uma questão natural da lei de causa e efeito. Mas ninguém aqui encarnamos aqui a passeio. A gente pode até pensar que estamos a passeio e agir como estamos a passeio. Mas mais para frente é uma questão, a própria lei divina, ela se recoloca a gente no local. E aí a forma, isso a gente pouco importa. É que hoje a gente é muito preocupado com a forma. Então, se a gente vai reencarnar na família tal, cor de pele, cor disso, cor de tudo, isso existem para espíritos que às vezes é grande preocupação. E às vezes eles justamente encarnam em lugares aonde ele se sente um peixe fora d'água. Mas aí é que está. Existe um motivo. O motivo, numa causa anterior, tá? Já que a gente não lembra, já que a gente não sabe se a gente está espiando ou sendo provado, a gente precisa fazer bem feito. E fazer a coisa bem feita é a gente começar a gente vai se conhecendo, aquilo que agrada a gente,
aquilo que para a gente faz bem, se conhecer aquilo que realmente a gente tem vocação, e aí a gente se agarra. E sempre colocando tudo que nós fazermos, o objetivo nosso enquanto espírito é o nosso progresso individual. Não importa se esse progresso ele vai estar encarnado aqui no meio da riqueza, da pobreza, do mais ou menos, da política, do lado do eleitor, do lado daquele que está pagando imposto, do outro que está vivendo de dinheiro de imposto. E são as formas. O importante é que a gente possa tirar ao máximo de ensinamento da encarnação, dessa existência que a gente está. E não deixar para frente. Porque às vezes as pessoas pensam assim, vamos reencarnar. Não, não é assim. Se dá para fazer hoje, façamos hoje. A gente não espera para amanhã. Às vezes amanhã é um pouco tarde. Jesus não disse? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho. Então, ficamos gratos e sempre em mente que, por mais que a gente esteja aqui, no plano espiritual nós temos familiares que, independe se foram parentes consanguíneos de sangue ou não, são espíritos que se afinam conosco, e quando nós retornarmos nós os encontraremos. É um breve instante a existência na Terra de separação. Às vezes um reencarna aqui, o outro lado do mundo talvez, nunca se viram. Mas quando desencarnam, se reconhecem, se amam ou se odeiam. Lembra? Afinidade. Sempre vai procurar aqueles que são seus semelhantes. Então todos tenham uma boa noite e até a próxima oportunidade.